vossa Bíblia em Gênesis 39, 39:1. Vamos falar um pouquinho de um homem que, para mim é um homem de muita fé, um homem de coragem. Glória a Deus. Sabe, para nós cristãos, é como um espelho, né? De obediência, de temor a Deus. Irmãos, aqui em Gênesis 39, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, que estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele e a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Amém? Amém. Então aqui, irmãos, eu vejo José como um homem que, assim, por onde ele passava, o Senhor prosperava ele. Se a gente for lá atrás ver o que José passou, José, ele desde criança o Senhor usava ele. Eu vou usar um pouco o telemóvel, irmãos, mas é porque com a mão do jeito que está, realmente não consigo. Desde criança, José vinha tendo sonhos. O Senhor vinha trazendo revelações para ele do que iria acontecer no futuro dele. E com isso tudo, os irmãos de José começaram a ter inveja dele. E José era uma criança que, assim, desde criança ele não dava trabalho aos seus pais. Ele era filho de Raquel com Jacó, que depois o Senhor mudou o nome dele para Israel. E era para ele ser o primogênito, né? Se Jacó não tivesse sido enganado pelo sogro dele. Então, José era muito amado pelo pai. Porque se ele casou com a irmã Lia, ele foi enganado, ele se casou primeiro com Lia, depois ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Porém, o sogro dele o enganou. E ele casou-se com Lia. E com Lia ele teve filhos. Depois ele trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel, que era a preferida dele. Porém, ele naquela época não podia devolver a mulher, né? Uma vez o casamento consumado, não poderia devolver aos pais. Então, ele na época era chamado por Jacó, e ele ficou um pouco decepcionado, vamos dizer assim, com o sogro, pelo que o sogro fez, e ele se sentiu enganado. Por quê? Porque o sonho dele, ele tinha trabalhado 7 anos para casar com Raquel. Porém, na noite eles deram vinho para ele beber, ele se embriagou e ficou um pouco, vamos dizer, fora de si. Então ele se deitou com Lia e o casamento foi consumado com Lia. Quando foi no outro dia, quando ele acordou, quem estava do lado dele não era Raquel, era Lia. Então ele foi ter com o sogro para reclamar sobre mas eu trabalhei 7 anos por uma mulher e eu estava junto com outra, o que está acontecendo? Então foi quando o sogro disse a ele que a irmã mais velha, a irmã mais nova não poderia se casar antes da irmã mais nova. E Raquel era a irmã mais nova. Então Lia tinha que se casar primeiro. Então por esse motivo ele tinha feito isso, ele enganou ele e deu a Lia. Mesmo assim ele não desistiu. Ele quis se casar com Raquel. E ele trabalhou mais 7 anos. Pense, irmãos, trabalhar 14 anos por um amor. É muito amor, né? É muito amor. E ele trabalhou mais 7 anos e casou-se com Raquel. Depois disso, eles tiveram 2 filhos. Então José era o preferido. José era o filho amado, era o filho do coração.
E José, o pai de José, fez para José uma túnica muito bonita e presenteou o filho, porque o filho era o filho do coração dele, porque era gerado da velhice dele. E eu creio também que não era só por esse motivo da velhice, mas sim por ser o filho da esposa que ele mais amava, que era Raquel. Então eu creio que, não está escrito na Bíblia, isso sou eu quem estou dizendo, eu creio que para ele, aquele filho era o filho dos sonhos. Porque primeiro, era o primogênito, né, do relacionamento com uma mulher que ele amava. Então o que ele fez? Ele fez uma túnica muito bonita e deu de presente para o filho. E o filho, ele era pastor de ovelhas. Ele ia ter com os irmãos, né, para poder pastorear. E ele tinha vários sonhos, e todos os sonhos ele contava aos irmãos. E todas as vezes que ele sonhava e contava, os irmãos ia crescendo a raiva, ia crescendo a inveja, ia crescendo o ódio no coração deles contra o irmão mais novo. E também porque o pai demonstrava que gostava mais do filho, desse filho. E José foi crescendo, foi crescendo. Quando José, a Bíblia diz que José era um homem formoso, era um homem bonito, era um homem, se tornou um adolescente muito bonito. Isso também era motivo de inveja dos irmãos. Então, irmãos, o que eu quero dizer é, muitas das vezes, quem vai te prejudicar não é um desconhecido. Então esses irmãos pegaram José e bolaram um plano. Já que José é o preferido do nosso pai, vamos dar um jeito, né? Porque se José não estiver em nosso meio, para nós vai ser mais fácil. Por quê? Porque aí nosso pai terá a nossa atenção, vai dar mais atenção para a gente. Porém, os irmãos dele, irmãos, aprontavam muito, segundo a Bíblia. E José ficava sabendo de tudo que eles aprontavam e contavam ao pai. Então o pai sabia do que acontecia ali nas pastagens, porque José sabia e falava para o pai: olha, meu irmão fez isso, nossos irmãos estão fazendo isso, isso é errado. E o pai certamente repreendia os irmãos. E foi criando um ódio no coração dos irmãos, então os irmãos resolveram, vamos dizer assim, descartar José. Então pegaram, bolaram um plano, colocaram José dentro de um buraco e deixaram ali José ali dentro como um castigo. Porém, depois disso, eles falaram: mas isso não vai resolver, né? Para você ver, aí Satanás já entrou por trás. Não, só jogar ele nesse poço não vai resolver. O que nós vamos fazer? Matar ele? Nós não podemos, porque vai sujar nossas mãos de sangue. O que nós vamos fazer com José? Irmãos, e vinha passando uma carruagem com escravos, se eu não me engano, dos ismaelitas. Então eles resolveram vender José. E vendeu José como um escravo. E José, com aquela formosura, um adolescente já de alta estatura, forte, foi vendido como escravo. Então José foi vendido e depois Potifar foi até aquela feira, eu vou chamar de feira, que era o lugar de exposições dos escravos. Então Potifar resolveu levar ele para casa. E lá, quando ele chegou na casa de Potifar, Potifar começou a casa de Potifar, as coisas de Potifar, começou a prosperar. Então Potifar começou a ver que aquele menino era abençoado por Deus, porque tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele fazia, irmãos, ia para frente, vamos dizer assim. E aí tudo que Potifar pôs nas mãos dele prosperou. Então Potifar colocou a casa dele, o dinheiro, tudo que ele tinha nas mãos de José. Só que isso também gerou também interesse, porque Potifar esqueceu da mulher que tinha. Então Potifar colocou ele, um jovem formoso, dentro de casa. E a mulher de Potifar se interessou por José e começou a persegui-lo dentro de casa, querendo ter algo com José. Porém José era temente a Deus. Por isso que eu falo que José, para mim, sabe, é como um espelho
espelho, como se dizem. A mulher de Potifar ia atrás dele, ele se desviava dela. Ele às vezes respondia e saía. Ele não cedia. E ele poderia ter cedido, irmãos. Porque assim, se ele tivesse cedido a ser, vamos supor, o amante da mulher de Potifar, ele teria tudo. Ele poderia sair de escravo, né, a ser um homem sucedido. Mas o porquê dele não querer? Porque ele era temente ao Senhor. E ele sabia que isso era errado perante os olhos de Deus. Então, muitas das vezes, irmãos, aquilo que parece, Satanás traz para nós um prato que nós olhamos e falamos, nossa, que muito bom, que delícia. Isso vai ser muito bom para a minha vida. Mas não é, irmãos, não é. É simplesmente um laço que Satanás está jogando para você. E você vai lá e pega e leva para sua casa. E você vai lá e pega para si aquilo que Satanás está te oferecendo. Não o que Deus tem para você. O que Deus tem para você, muitas das vezes, vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar. E quando chegar, será bênção. Quando vier, vai ser prosperidade, vai ser alegria, vai ser felicidade. E aquilo que Satanás traz dura pouco tempo. Então, voltando lá atrás, quando os irmãos de José chegou ao pai, mandou um bilhete escrito, essa roupa é do teu filho, e mandou entregar ao pai, o pai de José. Sim, o pai reconheceu que era. Só que antes disso, eles mataram um cordeiro, eles tiveram uma mente macabra, os irmãos dele, de José. Mataram um cordeiro, passaram ali a túnica de José por aquele sangue, simulando que um animal feroz tinha comido o próprio irmão. E aí mandaram aquela túnica cheia de sangue para o pai. E o pai viu a túnica que ele tinha feito, que ele tinha, né, costurado com as próprias mãos, creio eu. E aí ele falou, é do meu filho. E ele rasgou a própria roupa e se vestiu de sacos de linho. E ali ele começou o seu luto pelo filho, que ele pensava que ele tinha morrido. Os outros filhos dele, que ele tinha filhos com Bila, ele tinha filhos com Lia, vieram para consolá-lo, mas ele não aceitava o consolo, porque aquele filho era o filho do coração, era o filho da velhice dele, era o filho que ele mais amava. E ele não aceitou o consolo de nenhum dos outros filhos. E ali José o pai não desistiu e continuou no luto por aquele filho que ele tanto amava. Muitas das vezes, irmãos, nós vivemos um luto, um sofrimento muito grande, mas não podemos desistir que Deus é conosco. Não podemos desistir, porque eu acho que no fundo, aquele pai sentia que aquele filho não tinha morrido, porque o Senhor também era com ele. Então eu acho que no fundo ele não desistiu, ele viveu o seu luto, ele chorava, né? Mas eu acho que no fundo ele falava, meu filho pode estar vivo em algum lugar. Quem sabe ele não procurou, né, esse filho? Quem sabe quantas vezes deve ter passado pela cabeça dele que, meu filho pode estar ferido no meio da mata, meu filho pode estar ferido no meio do pasto. Então eu me colocando no lugar dele, eu pensaria dessa forma. Ok, a túnica está suja de sangue, mas quem sabe ele não conseguiu tirar a túnica e não saiu correndo e não está ferido em algum lugar. Meu filho pode estar vivo em algum lugar. Por quê? Porque ele não viu o corpo do filho. Então, a gente olhando por esse lado, eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe desistiria. Então, José começou a prosperar. Vamos mais para frente? Porque a história de José é muito grande, irmãos. Não dá para falar somente numa pregação. A gente vai na frente e volta atrás. E aí José começou a prosperar na casa de Potifar. A esposa de Potifar começou, eu como brasileira, se diz dar de cima dele, querendo algo com ele. E a todo tempo ele corria, a todo tempo ele falava que não. Só que aí, um dia, a esposa de Potifar se preparou, se perfumou e foi para o quarto, para os aposentos dela. Ela era também uma mulher muito bonita. Quando José chegou no quarto, ela assediou José. Só que José falou que não. Ele era temente ao Senhor. E ele disse não. Que ele jamais trairia o Deus dele. Então, o que ele fez? Ele saiu correndo. E quando ele correu, a mulher de Potifar conseguiu pegar na túnica dele. E na hora daquela aflição, irmãos, ele tirou a túnica. E a
túnica ficou na mão da esposa de Potifar. Na mesma hora, ela sabendo que com certeza José contaria para Potifar o que estava se passando, ela deu um jeito de mandar um dos guardas chamar Potifar. Então o guarda foi lá, Potifar veio, e ela se fez de vítima ao tempo todo, chorando e falando que Potifar tinha tentado algo com ela que ela não... José tinha tentado estrupá-la, tinha tentado pegar ela à força. Só que ela não queria, e porque ela amava muito o marido, que ela respeitava muito o marido, e que o José tinha feito isso. E que a culpa de tudo aquilo era de Potifar de ter colocado um estranho dentro de casa. Só que José era inocente, irmãos. José a todo tempo dizia não para ela. José a todo tempo, corria. Mas Deus não esqueceu. José estava passando por todas essas lutas, mas Deus não esqueceu de José. E José tinha certeza que Deus era com ele. Então José foi levado à prisão por Potifar. Foi preso. E ficou preso, irmãos, durante muitos anos. Porém, José na prisão, ele não perdeu a fé. Eu acho que talvez se fosse eu, passasse muitos anos na prisão, talvez eu falaria: Deus, esqueceu de mim aqui? Senhor, olha eu aqui. Talvez a minha fé diminuísse. Talvez eu até falasse: não, o meu Deus já não lembra de mim mais. Mas não. José a todo tempo tinha certeza de que Deus ia tirar ele daquela situação. Os anos se passaram e José na prisão. Foi até que o rei teve um sonho e chamou vários médios. Eu chamo de feiticeiro mesmo. Chamou os médiuns para poder revelar os sonhos, os feiticeiros deles, que adoravam outros deuses, para poder revelar os sonhos, o sonho que ele teve. E ninguém conseguiu, ninguém deu conta. Porém, José já tinha revelado alguns sonhos dos cárceres que estavam ali na prisão, até mesmo das pessoas que estavam ali presas junto com ele. Então, os eunucos foram e falaram: olha, Senhor, falou para o rei: olha, Senhor, tem um homem na prisão. Este homem, ele tem revelado sonhos, e tudo que ele fala é verdade, tudo que ele fala acontece. Então o rei falou: traga ele até a mim, que eu quero ouvir o sonho. Eu quero saber, eu preciso, porque o rei ficou perturbado com aquele sonho. E o sonho dele, irmãos, era que eram 2 vacas. Uma estava gorda. 7 vacas. Umas estavam gordas, outras estavam magras. Então José foi e revelou o sonho, que eram 7 anos de tribulação, 7 anos de fome. Eram 7 anos que iam de dificuldade. Então, por causa desse sonho, Jesus honrou José. E José passou a ser um homem de confiança do rei. Então o rei falou para José, falou assim: olha, a partir de agora, você será o meu braço direito. Acima de você só vai ter eu, mais ninguém. Vou colocar nas tuas mãos, e tu vai governar tudo que plantar, tudo que colher. Está na tua responsabilidade. Olha, irmãos, o que Deus faz. Um homem que estava lá dentro da prisão, no calabouço. Uma pessoa que não tinha credibilidade nenhuma no meio da sociedade, porque era um prisioneiro. Era um homem acusado de violência contra uma mulher muito conhecida. O que Deus fez com ele? Jesus tirou ele da prisão, levou ele para a casa do rei. Como você diz, colocou ele na cadeira que ele pertencia. Porque a todo tempo, ele, mesmo na prisão, ele não esqueceu do Deus dele. A todo tempo ele falava: Jesus vai me tirar daqui, o meu Deus vai me tirar daqui. Ele como escravo, sabe, ele não desistiu. Então ali ele já como servo, já comandando tudo, ele começou a plantar, mandava plantar e construíram galpões para poder guardar os mantimentos. Tudo que era, uma terça parte ele guardava. Ele não consumia tudo. Ele ia guardando. Quando começou o tempo da fome, irmãos, chegou o tempo da fome, chegou o tempo que as pessoas, naquela época, o Egito todo tinha fome e não tinha comida, porque Deus fez secar tudo. Tudo que plantou
plantou, morreu. Não tinha fruta, não tinha nada para a pessoa. Não tinha trigo, porque naquela época eles usavam muito trigo. Não tinha trigo, não tinha milho, não tinha absolutamente nada para o povo comer. Então, José tinha muitos mantimentos ali guardados, porque Deus tinha mandado que ele guardasse, e ele obedeceu. E ali, meus irmãos, o pai dele ficou sabendo que no Egito havia alimentos, e colocou os irmãos dele para poder ir lá, né, e buscar alimentos, comprar alimentos, porque era o único lugar que tinha alimentos para o povo, porque senão todo mundo morria de fome. E ali eles foram. Quando chegou lá, eles não, o José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não o reconheceram. Só que ele tinha um irmãozinho mais novo, que se chamava Benjamim. E ele tinha saudade do irmão mais novo, né? Porque ele era um dos irmãos mais novos e abaixo dele tinha um outro. Eu creio que eles deveriam brincar juntos, né? Eu creio que eles deveriam ser muito unidos quando criança. E os irmãos mais velhos foram até a casa do rei atrás de comida. E chegando lá, esteve frente a frente com José, só que em outra situação. Já não era mais aquele garoto, aquele menino que foi jogado naquele buraco e vendido como escravo. Já era um homem, e um homem que tinha poder de resolver a fome daquele lugar. De matar a fome ou deixar a fome os matar. Mas não, irmãos, ele simplesmente pediu falou assim: vocês deram os mantimentos, mandaram arrumar. Só que dentro do saco dos irmãos, ele colocou uma taça, que ele costumava beber água, beber vinho naquela taça. No meio da estrada, os irmãos olhou no saco e tinha algo que não era deles. E então eles pegaram e viram e voltaram. Aí José falou: não, onde vocês ficam? Vocês têm irmão? Falou: tem, nós temos um irmão mais novo. Então ele fica como garantia de que vocês voltarão. Vocês vai e traz o irmão mais novo de vocês. Aí sim eu vou liberar, para que vocês levem os mantimentos. Aí vocês levem mais. E eles foram. Quando chegou lá, na casa deles, agora pense, irmãos, o pai já tinha perdido o filho mais novo. Aí o mandaram até o Egito para poder buscar mais comida. O outro filho também fica lá como prisioneiro. Pense o coração desse pai. Cada ação ele perde um filho. Então ele pegou e falou que era para levar Benjamim. Quando falou isso, o pai deles falou assim: não, eu já perdi um filho, agora outro. Não vai. Só que ou ele deixava Benjamim ir, ou não tinha comida, né? Ou o irmão ficava lá como prisioneiro, assim como eles fizeram com José. Só que até que o pai resolveu mandar Benjamim. Quando José viu Benjamim, que era o irmão mais novo, José se retirou e foi para o quarto chorar. Porque foi grande a felicidade de ver o irmão mais novo. Então foi aí que ele chorou e depois ele revelou quem ele era. Então, irmãos, a história de José nos traz fé. A história de José nos traz esperança. Você pode estar na prisão. Às vezes a tua prisão não é uma prisão física. Às vezes a tua prisão é uma prisão espiritual. Às vezes a tua prisão é algum pecado que você tem escondido. Às vezes a tua prisão não é um calabouço. Às vezes a tua prisão não é que alguém te vendeu. Às vezes a tua prisão não é visualmente. Às vezes visualmente você não consegue ver essa prisão. Mas às vezes é algo escondido. Às vezes é uma prisão que está ali, às escondidas. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos nesse domingo, sabe, é que os irmãos orem. E nunca perca a fé, porque o mesmo Deus de José, que tirou ele daquele calabouço, tirou ele daquela prisão, e o honrou ele como um homem poderoso do Egito, sabe, assim o Senhor vai fazer com cada um dos irmãos. Amém. Assim o Senhor vai levantar cada um dos irmãos para fazer aquilo que Deus prometeu. Porque o Senhor, irmãos, quando Ele fala, Ele cumpre. O Senhor, quando Ele promete, Ele vos entrega. Então, se eu vejo a inspiração da vida de José, que é assim, eu leio e eu acho muito bonito. Eu não consigo gravar o nome das pessoas, irmãos. Eu tenho esse problema.
rosto. Mas quando eu vou falar com aquela pessoa pelo nome, eu realmente não consigo me lembrar do nome. E eu tenho esse problema até mesmo com os personagens da Bíblia. Eu lembro a história, mas depois os nomes eu não consigo gravar. Então, assim, eu peço perdão para os irmãos, porque eu poderia ter falado aqui o nome do pai de José, o nome dos irmãos de José, mas eu realmente não lembro. Lembro de alguns e outros não. Então, para não citar um e deixar o outro de fora, eu prefiro não citar nomes de ninguém. Mas, assim, a história de José, irmãos, eu recomendo que os irmãos leiam a história de José. Eu creio que os irmãos já devem ter visto muita pregação sobre José, já devem ter ouvido muitos falar de José. Até mesmo explicar sobre José muito melhor do que eu, né? Mas eu acho assim que Deus usa da forma que Ele quer. Amém, Jesus. Amém. Então, assim, irmãos, não desistam. Quando Jesus falar para você assim, irmão, faça. E faz com amor. Em nome de Jesus. Porque você pode ter a certeza que a tua recompensa não virá do homem. E quem se levanta contra você para te prejudicar, para te fazer o mal, para te ver lá no fundo do poço, não é um estranho não, irmãos. É sangue do seu sangue. É o teu irmão, muitas das vezes é a tua mãe, muitas das vezes é o teu cunhado, muitas das vezes são pessoas que convivem na sua casa e sentam na tua mesa. É alguém do teu trabalho que está muito próximo. A Carla sabe muito bem disso. Então, assim, muitas das vezes não é alguém que nós pensamos que é. É quem convive com a gente no dia a dia. É quem está do nosso lado no dia a dia. Muitas das vezes o inimigo usa, até mesmo para eu poder afrontar meu marido. Muitas das vezes usa ele para me afrontar. Só que quando eu percebo que o inimigo está me usando para afrontar o meu marido, eu falo, Jesus, tenha misericórdia. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Porque eu não aceito ser instrumento do inimigo nas mãos de Satanás. Eu sou um vaso nas tuas mãos. Glória a Deus. E eu repreendo. Porque muitas das vezes, principalmente nós que somos casados, muitas das vezes começa uma briga do nada. Já observou isso, Carla? Muitas das vezes está tudo bem, está os beijinhos e abraços, de repente já se espinham. E não sabe o motivo. Eu sei o motivo que é. Sabe? Satanás está ali, ó, o tempo todo. Rodeando. Para quê? Para destruir. Qual é o maior projeto de Deus na terra? É a família, é o casamento. Então, Satanás está sempre lutando para destruir. Satanás está sempre lutando para acabar com o maior projeto de Deus na terra, que é a família. Então, irmãos, o que eu tinha para falar, eu não tinha preparado essa mensagem mais uma vez. Eu tinha até aqui marcado. Olha, está aqui marcado. Eu tinha preparado para falar do Salmo 51. É parecido. É parecido. Muito parecido. Mas assim, o Senhor me levou à história de José por algum motivo. Glória a Deus. Sabe? E os irmãos leiam a história de José por completo. Pesquisem para ver o que Deus fez na vida desse homem e o que Deus pode fazer nas vossas vidas, nas nossas vidas. Porque o mesmo Deus de José lá atrás é o mesmo de hoje, é o de amanhã e é o de sempre. A palavra do Senhor foi a daquela época, é a de ontem, é a de hoje, é a de sempre. Ela não muda. Muda, às vezes, o entendimento, porque hoje eu abro a Bíblia, o Senhor fala comigo naquele capítulo, Ele me dá um entendimento. Depois, amanhã eu abro, pode ser que caia no mesmo, sabe? Só que as pérolas que estavam ali escondidas, o Senhor vai trazendo a revelação. E vai vindo revelações daquela mesma palavra. Então, o conselho que eu dou para os irmãos, se os irmãos leram uma palavra e não entendeu, leia de novo. Se leu novamente, não entendeu, ora, fala, Senhor, essa é a tua palavra. E eu quero entender a tua palavra. Que Deus vai trazendo a revelação daquela palavra que os irmãos leram. Amém? Amém? Glória a Deus. E assim o Senhor é com cada um de vocês. Amém. Não esqueça que todos nós temos lutas, todos nós passamos por dificuldade. Se algum dos irmãos tiver com alguma dificuldade financeira, em termos de alimentos, em termos de alguma coisa, a igreja está começando agora. Mas fala com a irmã Carla, ela tem um coração enorme para ajudar. Amém? Deus colocou ela nessa terra para ajudar.
Deus colocou ela nessa terra para acolher, para dar amor, para dividir aquilo que Deus deu para ela. E não só ela, como eu creio que todos nós aqui. Amém. Então, irmãos, é assim, não tenha vergonha, sabe? Não tenha vergonha, por exemplo, se estiver passando por alguma dificuldade, sabe? De chegar em mim, ou chegar no meu esposo, ou chegar na Carla, no Leandro e falar o que acontece. Que o que nós, como igreja, puder fazer pelos irmãos, nós vamos fazer. Porque nós estamos aqui, não só para levar a palavra do Senhor, mas muitas das vezes para dar um abraço, porque muitas das vezes não é só a fome. Muitas das vezes a gente sentiu falta de um abraço, de um sorriso, de uma companhia, de uma conversa. Então, irmãos, eu falo assim, se algum das irmãs, eu como mulher não posso falar com os irmãos, mas tem ali o meu esposo, tem ali o Leandro, que pode conversar com os irmãos. Mas se alguma das irmãs, por exemplo, precisar conversar, ou precisar de alguma coisa, eu estou aqui disponível para servir as irmãs, amém? Porque o Senhor me chamou para servir. E eu estou aqui disponível para servir em primeiro lugar o meu Deus, em segundo lugar os meus irmãos, amém? E eu agradeço a oportunidade. Amém.